Graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Para mim é um motivo de muita alegria, me sinto honrado de estar com os irmãos aqui hoje. E durante a semana o pastor Alvim me mandou uma mensagem, falou assim: o que você acha de pôr alguém para pregar no seu lugar e pregar lá no Formigueiro domingo? Eu falei para ele assim: olha, você não manda, você não pede, você manda. E na mesma hora já confirmei com ele para poder estar aqui junto com os irmãos. E me sinto honrado e privilegiado de estar aqui, porque eu tenho certeza que ele não confia esse púlpito para qualquer um, para ministrar para o seu povo. Então nós temos consciência dessa grande responsabilidade de ministrar aos irmãos nessa noite. Sou pastor ali na cidade de Divinópolis. Nós estamos ali há 2 anos e meio. Fomos enviados para ali para plantarmos uma igreja. E nós chegamos ali no dia 10 de maio de 2012. Na ocasião não conhecíamos ninguém naquela cidade. Aliás, conheci o pastor Fernando, da igreja da Lagoinha. E ele me ajudou muito a arrumar local para morar. E Deus nos ensinou muito ali naquela cidade. Plantamos a primeira célula, a segunda, a terceira. Depois de 6 meses ali nós alugamos um local de reuniões. E 10 pessoas no culto. E com muita luta. E fomos trabalhando para a glória do Pai. Hoje nós estamos com 10 células de adultos e jovens ali. 6 células de crianças. Com a média de 150 pessoas nas nossas células. O Senhor tem nos honrado e tem nos abençoado. Graças a Deus. Em breve nós vamos ter uma igreja como essa, de milhares ali em Divinópolis. Eu vou mandar notícias, vocês vão ficar sabendo. Sou casado com a Ellen, pastora Ellen, pastorei as crianças ali na nossa cidade, discipula as mulheres, e pai do Bernardo e do Guilherme. O Guilherme tem 14 anos, o Bernardo tem 1 ano, aliás 2 anos, e são uma bênção ali na minha vida, na vida daquela igreja. Está comigo ali o Ângelo, que é um dos nossos líderes também, discípulo nosso ali. Dá um tchau aí para os irmãos. E eu queria, desde já, agradecer aos irmãos, agradecer o pastor Alvim pelo convite e pela oportunidade. Nós já temos assim uma pequena caminhada já. Desde que eu cheguei a Divinópolis, imediatamente eu procurei saber quem que era o pastor Alvim, quem que era o Jonathan, que está lá também naquela cidade, porque nós precisávamos de pessoas para ser referencial, nos ajudar, compartilhar conosco a respeito do centro-oeste de Minas. E desde que eu vim aqui a primeira vez em Formiga, eu sempre saí daqui muito confrontado em Deus. Porque quarta-feira eu ministrei lá na igreja do Jonathan, e eu falo que nós somos indesculpáveis de não crescer. Eu acredito que toda igreja no interior de Minas, depois de conhecer o que Deus tem feito aqui, eu me sinto obrigado em crescer. Tenho que crescer. Por quê? O que Deus está fazendo aqui, irmãos, eu não conheço outra cidade do interior que Deus tem feito aqui. Então, sempre que eu venho aqui, eu me sinto desafiado a crescer, ser uma igreja grande e poderosa naquela cidade. Os irmãos estão de parabéns. Queria que você aplaudisse o Senhor por essa igreja, pelo pastor Alvim. E eu tenho certeza que, através da igreja em células, eu acredito que esse é o mover que vai trazer Jesus de volta. A igreja como a igreja do Novo Testamento, a igreja de 2 asas, né, no templo e nas casas, ganhando vidas, cuidando delas, discipulando, consolidando, enviando. Eu acredito que esse é o chamamento de uma igreja apostólica, de uma igreja que vai trazer, vai presenciar a volta de Cristo. E eu acredito que Ele está às portas. E é bom ver igrejas assim. Então é tremendo poder estar aqui com os irmãos. Mas vamos o que é mais importante, vamos ministrar a palavra de Deus, amém? Quantos querem ouvir o Senhor nessa noite? Amém? Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 35.
Amém? Verso 35 diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para o outro lado. Amém? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Pai, esta é a tua palavra. Tua palavra é viva, eficaz, poderosa. Ela tem o poder de dividir espírito, alma e corpo, juntas e medulas, e apta para discernir os desígnios, os pensamentos do coração. Fala conosco nessa noite. Transmita aquilo que está no teu coração para o coração dessa igreja. Traga luz, traga revelação, que nós possamos ter, ó Pai, a revelação daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Tira tudo aquilo que causa distração, que tira tensão, que impede o nosso coração de ser uma terra boa nessa noite. Eu creio que essa semente vai cair nessa terra boa e vai produzir 30, 60 e a 100 por um dos seus frutos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, o tema dessa mensagem que eu quero ministrar nessa noite é tempo de passar para o outro lado. Eu acredito que é um convite de Jesus para a minha vida, para a sua vida e para essa igreja. O verso 36 do capítulo 4 continua, diz assim: eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Talvez em alguma versão está falando assim, outros barquinhos o seguiam. Acredito que a revista e corrigida fala outros barquinhos. Tem alguma Bíblia que fala barquinhos? Muitas Bíblias. E verso 37, ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhes disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Aleluia. Irmãos, quando nós passamos a caminhar com Cristo, nós temos o entendimento que Ele assume o controle das nossas vidas. O desejo de Deus é nos conduzir durante a nossa caminhada. A palavra de Deus diz que a vontade dEle para nós, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. E se nós quisermos experimentar isso, nós temos que trilhar o caminho de Deus. O próprio Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus Cristo não é uma alternativa de vida, Ele é a única alternativa de vida. Jesus Cristo, Ele não é mais um caminho, Ele é o único caminho que nós temos para seguir. E dentro dessa caminhada, nós vivemos uma caminhada de crescimento. O desejo de Deus para as nossas vidas é que nós venhamos crescer em todas as áreas da nossa vida. Que você venha crescer na área familiar, na área profissional. Que você venha crescer na área ministerial. E eu entendo que o desejo dele também para a sua igreja é que a sua igreja cresça. E quando nós olhamos para esse texto, quando nós olhamos para esse fato que está aqui em Marcos capítulo 4, Jesus ele queria aplicar isso na vida dos seus discípulos. Ele queria ver os seus discípulos crescerem. Ele queria ver eles assumirem o grande desafio de receber o legado deixado por Cristo, de estabelecer a sua igreja, uma igreja apostólica, e que essa igreja viesse cumprir o propósito de Deus aqui na terra. Então, quando Jesus chamou os seus discípulos para irem do outro lado, para passarem para o outro lado do Mar da Galileia, Ele estava querendo ensiná-los que, de fato, eles não estavam simplesmente atravessando o mar, mas eles estavam indo para um outro patamar,
na vida deles, no ministério deles e na caminhada deles. Então, esse é um convite de Deus para essa igreja e para você. O Senhor quer te levar a um outro patamar nessa noite, a um outro nível de crescimento e de entendimento. Então Jesus queria ensinar para os seus discípulos algo óbvio. Ele queria mostrar para eles que ele tinha um alvo para a vida deles. Deus, ele tem um alvo para as nossas vidas. E o que acontece às vezes, irmãos, é que nós precisamos vencer o padrão do mundo. Romanos capítulo 2, verso 2 diz: não vos conformeis com este século, com esse mundo, mas transformai-vos pela a renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos aqui querem experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Tudo que você precisa nessa noite é renovar o seu pensamento, renovar o seu entendimento daquilo que Deus tem para você. Porque às vezes você olha para a sua vida e você vê que Jesus fez muitas coisas na sua vida. Você foi tremendamente abençoado. O Senhor te libertou, te salvou, te trouxe para uma igreja maravilhosa, te deu uma família, te plantou numa célula. Isso é glorioso. É ótimo. Quantos estão felizes por ter tudo isso? Mas sabe o que o diabo quer, querido? O diabo quer que você pare, estacione aonde você está. Quer que você pare. Ele quer que você fique como você está. Olha, tá bom demais. O que você já alcançou em Deus está ótimo. O que você já recebeu dele está ótimo. Ninguém chegou até aqui. Então não precisa de você querer almejar mais. É isso que ele quer. E Jesus quer nos ensinar a não nos conformar com isso nessa noite. A você não se conformar com o padrão do mundo. A você sair da zona do conforto. Porque está bom, mas pode melhorar. Você já recebeu muito de Deus, mas Ele pode te dar muito mais ainda. Ele pode fazer muito mais na sua vida. A você superar desafios. Porque todo crescimento envolve risco. Todo crescimento vai envolver risco. A você também exercitar a sua fé para você crescer em fé e conhecer a Cristo, quem Ele é, na sua plenitude. Nós achamos que conhecemos Deus. Não, nós estamos conhecendo Ele. Nós ainda estamos tendo experiência com Ele. Ninguém pode falar, eu já conheço Deus, eu já tenho experiência com Ele. Não. A experiência de ontem, querido, para hoje já não serve. O que Deus tem para você não se compara com o que aconteceu ontem. Hoje, os desafios, as lutas, as conquistas são muito maiores. Todo dia, você luta com um gigante diferente na sua vida. Todos os dias. E dentro desses desafios, eu quero compartilhar com você 7 princípios para você passar para o outro lado. Para você chegar onde Jesus quer que você chegue. Você fala, pastor, mas o que tem lá do outro lado? Às vezes, o que você vai encontrar lá do outro lado foi o que eles encontraram. Um endemoniado, um gadareno. Você fala que eles passaram por tudo isso para aquilo? Não. O que eles ganharam de experiência, de fé, de encorajamento, o que Jesus ministrou nos corações deles, eles carregaram com eles pelo resto da vida. E hoje, Jesus quer nos ensinar a passar para o outro lado. Quantos querem passar para o outro lado aqui nessa noite? Amém? Talvez é uma área que você está passando na sua vida, momentos que você está vivendo na sua vida, momentos delicadíssimos, situações que você está vivendo e você quer sair dela. E Deus vai falar com você de uma maneira sobrenatural nessa noite. Primeiro princípio, para quem quer passar para o outro lado, está no verso 35. A palavra diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para o outro lado. Primeiro princípio, você precisa estar disposto a passar para o outro lado. Você precisa ter disposição. Por quê? Porque aqui a Bíblia diz que já era tarde.
Já era tarde da noite. Os discípulos já estavam se preparando para ir embora para casa, para ir descansar, porque eles tinham um dia muito intenso, curando enfermos, expulsando demônio, Jesus falando para muitas pessoas. Então isso é muito cansativo, traz um desgaste, um certo desgaste, e você precisa descansar. E no final do dia, sendo já tarde, a hora que eles achavam que ia embora para casa, Jesus chega para ele e fala: olha, hoje nós não vamos embora. Hoje nós vamos para o outro lado do mar. Nós temos uma grande missão para hoje ainda. E para isso, querido, você precisa estar disposto. Por quê? Porque para estar com Cristo é um preço. Para andar com Cristo é outro preço. Existe uma caminhada com Cristo. Estar com Cristo é uma questão de segurança da salvação. Mas andar com Cristo fala de um ministério, fala de um discipulado, fala de ir a lugares que você talvez não vai querer ir. E eles precisavam estar dispostos a sair da terra firme e entrar dentro de um barco com Jesus. De ir até certo lugar com Cristo. Isso nos fala de sair da zona de conforto. Isso nos fala de você não se contentar com aquilo que você tem. E o mundo valoriza muito a maneira como as pessoas começam. Então, há muitas pessoas que começam a sua caminhada muito bem, mas elas terminam muito mal. Mas o padrão de Deus para as nossas vidas é o que está na sua palavra. Melhor é o fim das coisas do que o início. Esse fim fala de completar uma carreira. Esse fim fala de você cumprir tudo aquilo que Jesus determinar para a sua vida. Então, se você quer alcançar outro nível, você precisa estar disposto. E quando eu falo de estar disposto, irmãos, eu estou falando de calcular a torre. Eu estou falando de você saber que essa caminhada com Cristo vai envolver preço. Vai envolver preço. Vai envolver tempo. Vai custar a sua casa. Vai custar tempo da sua vida. Se você quer entrar no barco com Cristo, você precisa ter uma disposição muito maior do que quando você aceitou Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Será que nós estamos dispostos a pagar o preço nesses dias? Por quê? Já era tarde. Os discípulos estavam cansados. Então uma coisa é quando você está disposto, quando você está descansado, você tira aquelas férias de janeiro e volta ativado para colocar a mão na massa. Mas quando você está cansado, quando você está esgotado, e você tem que ir. Eles tinham que ir. Foi o mestre que chamou. Foi Cristo que chamou. Porque às vezes nós achamos que nós só devemos fazer a obra de Deus quando nós estamos descansados. E nem sempre você vai estar descansado. Se você quer ouvir a voz do mestre, obedecer a voz dele, entenda, vai haver ocasiões que ouvir a voz, obedecer, vai custar caro. Vai custar caro. Então os discípulos tiveram que estar dispostos. Não, mas agora, Cristo, agora, mestre. Expulsamos demônio o dia inteiro. Legiões de demônios. Matamos fome de multidões, multiplicando pães. Servindo esse povo todo. Nós estamos cansados. Mas você não ouve a palavra dizer que ninguém reclamou de nada. Ninguém reclamou de nada. E aí eu quero compartilhar com você o segundo princípio. Se você quer ir para o outro lado, se você quer romper, crescer em Deus, está no verso 36, parte A, e diz assim: e eles despedindo, deixando a multidão. Aí é outro ponto interessante, pastor Emerson. Se eu quero ir para o outro lado, eu tenho que deixar a multidão. Sabe por quê, querido? O barco do discipulado, o barco desse tete a tete, dessa caminhada com Cristo, não cabe à multidão. O barco só cabe Jesus e os seus discípulos.
Não tem como colocar a multidão no barco. E outra, a multidão também não quer entrar no barco. Porque a multidão são aquelas pessoas comuns. Na multidão, tem um livro sobre discipulado que eu li, um livro tremendo, e fala que na igreja nós temos 3 tipos de pessoa. Nós temos a multidão, os seguidores ocasionais e os discípulos. A multidão é aquela multidão que está interessada nos milagres. A multidão são aqueles que estão interessados no pão e no peixe. E aonde Jesus estava, as multidões estavam lá. Não estou aqui para recriminar e condenar a multidão, porque um dia eu saí da multidão, estava lá no meio. A Bíblia diz que Jesus olhava para a multidão, ele tinha compaixão pelas multidões. E outra, quando a multidão estava com fome, Jesus ia lá e dava para eles o quê? Pão e peixe. Só tem um detalhe, eles não tinham mais do que isso. Porque certa vez Jesus estava falando para a multidão, olha, quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue não tem parte comigo. Sabe o que a multidão começou a fazer? Começou a ir embora. Sabe por quê? A multidão não tem compromisso. A multidão só está atrás do benefício que Jesus tem para oferecer para eles. Se tem bênção, eles permanecem. Se não tem bênção, se não tem milagre, eles vão embora. É a famosa igreja como supermercado espiritual. E a multidão são os consumidores. O dia que a qualidade do supermercado cai, ele vai embora, vai para outro supermercado espiritual, porque não tem mais aquilo que ele quer. Então a multidão é levada pela massa. A multidão ela vai e volta, porque ela é atraída por algo que lhe seja útil. Se tem pão, se tem peixe, eles vão. Se não tem, a multidão não vai. Ela sempre está interessada em alguma coisa. Se você quer ir para o outro lado, você tem que deixar de ser multidão nessa noite. Se você quer receber aquilo que Deus tem para a sua vida, você vai ter que sair do meio da multidão. Sair da multidão nos fala de ter uma atitude em comum. Mas muitas pessoas não querem deixar de ser multidão, porque ser multidão é muito cômodo, eu não tenho responsabilidades. Para ser multidão não há tantas implicações. Não há. Então quem está na multidão, ele não quer ter compromisso de liderar uma célula. Quem quer ser multidão, ele não tem compromisso de se envolver com as coisas da igreja. Ele se contenta em vir no culto de domingo, sentar na cadeira, ouvir uma boa palavra, um bom sermão, uma boa música e ir embora para casa. Ele quer pão e peixe. Eu quero dizer algo para você nessa noite. Jesus não tem não só pão e peixe para você nessa noite. Ele tem algo mais para você nessa noite. Há algo mais que Ele quer compartilhar com você nessa noite. E que vai fazer a diferença na sua vida. Pode mudar o seu destino. Então a multidão ela não quer ser vista. A multidão ela não quer estar em evidência. Há uma frase que eu ouvi, que o raso atrai o raso. Mas quem é profundo, ele atrai quem é profundo. A multidão não quer compromisso. A multidão quer o show gospel. A multidão quer os benefícios, mas ela não quer se comprometer. Me lembro, ouvi certo pastor falar uma vez, que sempre que você comer ovos mexidos com bacon, lembre-se, a galinha se envolveu, mas o porco se comprometeu. A multidão ela sempre envolve, mas ela nunca se compromete. Então para a galinha bastou botar o ovo, para ela está ótimo. Mas o porco, para dar o bacon, ele teve que se sacrificar. Ele teve que morrer. Então entenda, Deus precisa de pessoas comprometidas para poder cumprir aquilo que Ele precisa cumprir dentro dessa geração. Quantos querem se comprometer com o Senhor nessa noite? Quantos querem pagar o preço e sair do meio da multidão? Então, a multidão ela é levada pela massa. Em outra ocasião eu vou falar a respeito do seguidor ocasional e dos discípulos. Mas só os discípulos entraram com Jesus no barco.
Não tinha espaço para a multidão no barco. Por quê? Porque não era a ênfase de Jesus. A ênfase de Cristo nunca foi na multidão. Ele amava a multidão, tinha compaixão, mas ele investiu tudo que ele tinha em quem? Nos seus discípulos. Jesus nunca fez da multidão a sua prioridade. É tanto que os discípulos andaram e caminharam com ele durante o quê? 3 anos. Aprendendo, recebendo, sendo treinado. E a Bíblia diz que eles entraram com Jesus no barco. Deixaram a multidão e entraram com Jesus no barco. Terceiro princípio. Entre no barco que Jesus está. Verso 36. E eles, despedindo a multidão, levaram consigo como estava no barco. E outros barquinhos o seguiam. Presta atenção nisso aqui. Por quê? Entrar no barco fala de você tomar decisões na sua vida. Quando você entra no barco, fala de uma decisão. Fala de um posicionamento na sua vida. Então, entrar no barco é algo muito importante. Então, quando você veio para essa igreja, é como que você entrou num barco. E a igreja é representada na Bíblia como um barco. Porque a Bíblia diz que Deus deu uma ordem para Noé para construir o quê? Uma arca, um barco. E a arca é símbolo da igreja. Símbolo da salvação, que salvou Noé e a sua família. Então, quando nós falamos de entrar no barco, fala de quê? Decisões. Entrar no barco fala de quê? De um caminho, de um propósito, de algo que você colocou para a sua vida. E por que eu falo que você tem que entrar no barco que Jesus está? Porque a Bíblia diz que outros barquinhos também seguiram Jesus. Mas no desenrolar da história, você não vê falando nada de barquinho. Você só vê falando do barco em que Jesus estava. E, infelizmente, muitas pessoas, elas preferem entrar no barquinho do que entrar no barco. Entrar no barquinho pode ser algo perigoso. Porque esse barquinho ele não tem a mesma estrutura que o outro barco tem e não tem a mesma pessoa que está dentro do outro barco. Só que entrar no barquinho é mais fácil, por quê? Porque os barquinhos ficavam acompanhando de longe. E quando você entra no barquinho e está acompanhando de longe, no meio do caminho você fala assim, quer saber? Não vou completar essa viagem não, vou voltar para trás. Não vou entrar nessa não. Vou observar de longe. Vou ver, se der certo eu vou, se não der, eu fico aqui mesmo. Entrar no barquinho, querido, é você não se envolver na visão da igreja. É você não fazer parte do mover de Deus na vida da igreja. O barquinho, Diego, é o famoso mover paralelo. Deus está movendo aqui, mas tem pessoas que querem mover paralelamente. O corpo de Cristo não é lugar de concorrência. Ou você está no barco que Jesus está, meu irmão, então você não entra, você não vai. O desejo de Deus é que você esteja no barco que Jesus está. Então entrar no barquinho pode ser algo muito perigoso. Porque você pode estar entrando no barquinho furado. No barquinho das pessoas que questionam. No barquinho das pessoas que não concordam. No barquinho daqueles que se opõem. E a Bíblia diz que esses barquinhos ficaram acompanhando Jesus de longe. Entre no barco que Jesus está. Entre no barco que o seu pastor está. Viva a visão que a sua igreja tem. Não fique preocupado com o que está acontecendo em volta. Não fique preocupado. Não fique preocupado. Entre nesse barco. Invista nesse barco. Permaneça nesse barco. Você fala assim, pastor, mas não é tão fácil. De fato não é. E aí entra o quarto princípio. Quantos estão seguindo comigo? Primeiro princípio. Esteja disposto a passar
para o outro lado. Diga isso para a pessoa do seu lado. Diga para ele, esteja disposto a passar para o outro lado. Segundo princípio, diga para o seu irmão de novo, deixe a multidão. Amém? Terceiro princípio, entre no barco que Jesus está. Amém? Sabe por quê? Todas as vezes que você entrar no barco de Jesus, você está entrando dentro de algo que tem propósito, que tem uma grande missão, que tem uma grande visão. Só que aí tem um detalhe. Sempre que você se posicionar em algo que é fruto de um propósito, que é fruto de uma visão, que está envolvido ganhar vidas, que está envolvido ganhar a cidade, que está envolvido fazer o nome do Senhor conhecido, você precisa se preparar para a batalha e para a guerra. Esse é o quarto princípio. Diga para a pessoa do seu lado, prepare-se para a guerra. Amém? Quando eles entraram no barco e foram para alto mar, no verso 37 diz assim, ora, levantou-se grande temporal de vento. Uma grande tempestade se armou. Por quê? Porque o diabo se levanta contra todo o mover de Deus. Tudo aquilo que Deus está envolvido, o diabo se levanta para poder fazer cair. Então, quando nós estamos no caminho, na rota daquilo que Deus tem para as nossas vidas, as guerras espirituais, as lutas, elas também vão se levantar. As resistências, elas vão vir. Tempestades vão surgir no seu caminho para quê? Para te colocar medo, para fazer você desistir, para fazer você abandonar o barco ou sair do propósito. Mas entenda, o mar, ele pode ter dois objetivos na sua vida. O mar pode ser o lugar da sua sepultura, mas o mar também pode ser o lugar do teu batismo, para uma nova vida, para uma nova experiência em Deus. E talvez você que está aqui nessa noite, ouvindo essa palavra, você tem passado por tempestades na sua vida. Você tem passado por grandes lutas na sua vida. Mas eu quero dizer para você, isso é fruto de um contra-ataque. Isso é fruto de alguém que quer que você saia fora do barco, que você abandone o propósito, que você saia da igreja, que você entregue a célula, você que é líder de célula, as pressões, as lutas, não vem ninguém, está difícil, não multiplica, não vai, a família não rompe, a empresa não rompe, a vida financeira não rompe. Guerra, resistência, luta. Mas eu quero dizer para você, aquilo que não envolve guerra espiritual é porque não é importante. Aquilo que o inimigo não contra-ataca você é porque não é importante. Mas se ele tem se levantado contra a sua vida, eu quero dizer algo para você. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Se prepare. Se prepare. Porque esses ventos falam de ataques de Satanás contra as nossas vidas, contra a sua vida. Esse momento, essa fase que você está passando, mas eu quero declarar para você no nome de Jesus, o Senhor vai te levar para o outro lado. O Senhor vai te levar para outro patamar. A hora que você estiver do outro lado, você vai rir da cara do diabo. A hora que você chegar do outro lado, você vai se alegrar com a experiência, com os frutos e com as vitórias que Deus vai trazer sobre a sua vida. Amém? Quinto princípio. Depois de preparar para a guerra, a hora que a guerra chegar, não lute no esforço próprio para vencer a luta. Dependa de Deus. Eu olho para esse texto na minha cabeça como que passa um filme. Jesus lá dormindo no barco, lá na polpa do barco. Os discípulos desesperados. O barco quase virando, a água caindo dentro do barco. Eles desesperados. Aí eu fico vendo na minha cabeça o que você geralmente vê em filmes quando está acontecendo isso. Eles começam a pegar balde, fazer o quê?
jogar água para fora. Para quê? Para o barco não afundar. E vai jogando a água para fora. Só que quanto mais água eles jogavam para fora, mais água entrava. Por quê? Eles queriam resolver o problema da maneira deles, do jeito deles. Tentaram de tudo. E às vezes é assim na nossa vida. Você está passando pela tempestade, você está passando pelo momento difícil, e você está acostumado a se virar. Não é mesmo? Eles eram pescadores. Eles eram experientes. E às vezes nós queremos resolver do nosso jeito. Às vezes você quer resolver da sua maneira. Às vezes quantas células fecham, porque quando o líder vai compartilhar o problema, já morreu todo mundo, já acabou tudo. Porque não compartilha com quem pode orar com ele, falar com ele, orientar ele, ou até mesmo na sua própria vida. Está passando luta sozinho, está sofrendo sozinho, está passando no meio de tempestade sozinho. E eles estavam tentando de tudo, para poder resolver aquele problema. E a coisa ficava cada vez pior. Diga para a pessoa do seu lado, não lute na força do seu braço. Não lute, querido. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 17. Essa é a palavra de Deus para você. Segunda Crônicas, capítulo 20, verso 17. Há pessoas aqui nessa noite que estão passando momentos muito difíceis. Há pessoas aqui que estão passando por tempestade na sua vida. Momento de agonia, momento de dor. Mas o Senhor manda dizer para você, nesta peleja, neste encontro, não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. O Senhor é convosco. Essa luta não é sua. Essa tempestade não é você que vai vencer. Esse vento que está soprando não é você que vai fazer parar. Não é você. Essa luta não é sua. E às vezes nós nos cansamos. Nos cansamos de tanto colocar a força do nosso braço. E cansamos. Você se cansa. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é guerrear na força do próprio braço. Eu sei o que é você liderar uma célula na força do próprio braço. E fazer isso, querido, é agir na carne. É agir no seu esforço próprio. Nós somos limitados. Mas o nosso Deus é um Deus poderoso. O nosso Deus é um Deus que pode todas as coisas. Então, eu creio que depois dessa palavra, muita gente vai poupar energia nessa noite. Vai orar mais, vai jejuar mais, mas vai ver a resposta, a vitória e a bênção, o socorro que vai vir da parte de Deus. Amém? Sexto princípio. Esse eu gosto dele. Entenda que com Cristo no barco, seu barco não vai afundar. Seu barco não vai a pique. Amém? Fala com o irmão que está do seu lado. Se Jesus está no seu barco, ele não vai afundar. Você não vai morrer até que se cumpra a promessa. Aleluia. Isso te anima. Isso te dá fôlego. Isso te encoraja. Isso aumenta a sua fé. Sabe por quê? Muitas vezes, quando nós olhamos para esse momento que Jesus estava no barco, os discípulos achavam que eles iam morrer. Vai morrer todo mundo, inclusive Jesus vai morrer. E eles foram lá acordar o mestre. Porque no meio da tempestade, o que Jesus estava fazendo? O que ele estava fazendo? Dormindo. Que folga. Que mensagem tremenda é essa? Que mensagem tremenda é essa? O que ele quer nos ensinar? Que quando você estiver passando pela tempestade, descansa no Senhor.
Deus quer que você descanse, sabe por quê? Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Se você tem passado por problemas na sua vida que tem te tirado o sono, eu quero dizer para você, hoje, essa noite, você vai ter o sono do justo. Se você tem precisado de remédio para poder dormir, eu quero dizer para você, querido, o melhor remédio que Deus tem para você está na palavra dele. Em paz eu me deito e logo pego no sono, porque o Senhor está comigo. Deus quer que você descanse. Deus quer que você entenda que está tudo sob controle dele. E olha, os discípulos estavam ali com Jesus. Os homens viram milagre. Viu o morto ressuscitar. Viu o pão sendo multiplicado. E na hora do vão ver, eles estavam com medo. Imagine nós, que nós não vemos o mestre, não vemos Jesus. Eu quero dizer uma coisa, você pode não ver, mas você pode crer com todo o seu coração que Ele está presente na sua vida. E Jesus dormindo. E quantas vezes no meio da tribulação, da tempestade, você ora, pede a Deus um sinal, pede a Deus uma resposta, e tudo que você ouve é um silêncio da parte de Deus. Ele não está comigo. Ele só pode estar dormindo, ele me esqueceu aqui, nesse fim de mundo. Me esqueceu. Porque você não ouve nem um sussurrar, nem uma brisa leve. E a coisa vai ficando cada vez pior. Eu quero dizer uma coisa para você, não se esqueça. Jesus está no barco. Pastor, por que está demorando? Sabe por quê? Que às vezes você está orando e a coisa não está acontecendo? É porque Jesus está aperfeiçoando a sua bênção. Ele está melhorando a sua bênção. E a hora que a bênção chegar, ela vai ser muito maior do que aquilo que você está esperando ou imaginando. Você crê nisso? Você crê nisso? Sabe, irmãos? Parece que Deus não está nos ouvindo, parece que Deus está em silêncio. Mas vou dizer uma coisa para você, Jesus não desiste daqueles que são deles. Jesus não desiste de você. E essa noite Ele trouxe essa palavra para dizer que Ele está do seu lado, que você vai vencer, que você vai chegar do outro lado, que a situação na sua casa vai mudar, que a sua família vai se converter, que as suas lágrimas não são em vão, que a sua oração, querido, ela está sendo recolhida diante dele num cálice. Ele vai responder, Ele vai fazer. Eu quero dizer, se Ele está no seu barco não irá afundar, seu barco não irá a pique. Por quê? Porque Ele está com você. Entenda isso. Não desista daqueles que Deus confiou a você. Não desista daqueles que estão no seu caderno de oração e intercessão. Pastor, mas está cada vez mais difícil. Não desista. Se Deus não desistiu de mim, se Deus não desistiu de você, não desista daqueles a qual o Senhor te deu. Não desista. Não desista da sua célula. Não desista da sua rede. Não desista da sua igreja, do seu pastor. Não desista do chamado de Deus para a sua vida. Ainda que você não esteja ouvindo nada. Não desista. Há um mover de salvação aqui nessa igreja. E se você foi salvo, Deus tem promessa para a sua família. Sabe por quê? É um cordeiro para cada família. Se Deus te salvou, Deus vai salvar a sua família também. Se Deus te salvou, Ele vai salvar os seus também. Ele vai quebrar todas as cadeias da incredulidade, da religião, da opressão, da prostituição, da mentira. Ele irá quebrar e você vai ver a sua família junto com você na arca. Noé entrou com toda a sua casa na arca. Você vai entrar também. Você vai entrar também. Pode aplaudir o Senhor. Não olha para as dificuldades. Não olhe, querido. O Senhor está com você. O Senhor está no seu barco. E o barco onde Jesus está, ele não vai afundar. E o sétimo princípio que você precisa entender. Entenda que Jesus tem tudo sobre o seu controle. Vamos lá em Marcos.
Verso 37, ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro, e eles despertaram, dizendo, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou, e se fez grande bonança. E se fez grande calmaria. E se fez grande paz. Talvez você veja aqui nessa noite, você fala, eu estou aqui, mas você deixou sua casa numa situação complicada. Brigas, divisões, situações horríveis. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O mesmo Jesus que acalmou essa tempestade, ele vai lançar uma palavra de ordem nessa noite. Acalma-te, emudece. E eu tenho certeza que quando você chegar, a situação vai estar diferente. A situação vai estar revertida. Sabe por quê? Jesus não tem nada fora do seu controle. Tudo está sob o controle dele, tudo está sob o domínio dele, inclusive a sua vida. Inclusive a sua vida. Tem revelação de quem é Jesus. Ele é a nossa pedra de escape. Ele é a nossa. O líder de célula, ele pode ser o melhor líder que tem, experimentado, mas a célula multiplica por causa daquele que multiplicou o pão e multiplicou o peixe. É Jesus quem opera em nós o querer e o realizar. Nós só somos apenas instrumentos nas mãos dele. Mas aí, quando tudo ficou light, Jesus disse para ele, por que vocês sois tão tímidos? Vocês não têm fé? Está parecendo que não tem fé? Por que vocês são tímidos mediante a essas circunstâncias? E aí, Pedro não, né? Os discípulos, né, possuídos de grande temor, ficaram perguntando assim, quem é esse? Quem é esse que acalma o vento, que acalma o mar, que eles obedecem a ele? Eu fico pensando, eles já estavam com Jesus já há muito tempo, caminhando com ele do lado a lado, e ainda não sabia quem era Jesus? A ponto de ficarem espantados, quem é esse? Uai, quem é esse? Esse é Jesus. Mas há uma diferença de saber quem Jesus é e ter revelação de fato quem é Jesus. Eu quero ter mais revelação a respeito de Cristo. Quem quer ter nessa noite? Quem quer ter? E aí eu queria ir para você, dentro desse sétimo princípio, que Jesus tem tudo sob o seu controle, mas que às vezes nós não entendemos os desígnios dele, questionamos, duvidamos, fazemos biquinho. Não é verdade? Faz chantagemzinha emocional com Deus. Hoje eu não vou no culto também. Não vou. Estou com raiva. Estou de mal, Belém. Meu menininho de 2 anos é expert nisso. Mas tem muito crente que, como diz, né? Aquele que nunca pecou, atira a primeira pedra. Eu estou falando da minha experiência, irmãos. Estou falando da minha experiência, crente velho, 20 anos de convertido. Passando momentos, situações sem entender nada. E brigando com Deus. Mas eles estavam com Jesus. E eles ainda não tinham revelação de quem era Jesus de fato. Quem era Jesus de fato? Mas eu quero dizer para você, Jesus tem a sua vida nas mãos dele. Ele está no controle de tudo. E ele quer que você chegue do outro lado essa noite. Deus quer fazer algo na vida de pessoas aqui nessa noite. Deus quer mudar realidades aqui nessa noite. Deus quer mudar a história de pessoas aqui nessa noite. Deus quer restaurar chamados de pessoas aqui nessa noite. Deus quer abençoar pessoas de maneira extraordinária aqui nessa noite. Mas se você não tiver clareza e tiver revelação de quem Ele é de fato, apesar dele estar no seu barco, apesar de você estar no barco que Ele está,
Apesar de você ter deixado a multidão, mas você precisa entender, a revelação do Cristo, ela vai fazer muita diferença na sua vida. Fica de pé no seu lugar. Quantos querem passar para o outro lado? Quantos querem experimentar aquilo que Jesus tem para você? Primeiro princípio. Diga comigo. Esteja disposto a passar para o outro lado. Segundo princípio, diga, deixa a multidão. Terceiro, esteja no barco em que Jesus está. Quarto princípio, prepare-se para a guerra. Quinto princípio, não lute no esforço próprio. Sexto princípio, entenda que Jesus está no barco. Sétimo princípio, Ele tem tudo sob o seu controle.